Quem é este? Essa pergunta é o coração de uma das passagens mais intensas do Evangelho de Marcos. Então, vamos mergulhar nos capítulos 4 a 6 para tentar juntar as peças desse quebra-cabeça e entender quem é essa figura tão poderosa. E olha só, essa pergunta não vem de qualquer um. São os próprios discípulos de Jesus, as pessoas mais próximas a ele que ficam completamente em choque e fazem essa pergunta. O que será que eles viram para ficar tão espantados assim? É isso que a gente vai investigar agora. Bom, a primeira pista para a gente entender a identidade dele está no jeito que ele ensinava. Ele não era um professor que dava respostas prontas, sabe? Pelo contrário, ele contava histórias cheias de camadas e significados escondidos. A principal ferramenta dele eram as parábolas, histórias do cotidiano, tipo a de um agricultor semeando a terra, mas que serviam para falar de uma realidade muito maior, o reino de Deus. Eram quase como enigmas que convidavam todo mundo a pensar. E aqui tem um detalhe fascinante. Em público, ele usava as parábolas, mas em particular, só para os discípulos, ele traduzia tudo. Ele revelava para esse círculo mais íntimo o mistério do reino de Deus. Ou seja, existia uma chave para decifrar os enigmas, e só os mais próximos a recebiam. Mas Jesus era muito mais que um mestre das palavras. A autoridade dele aparecia de uma forma bem mais chocante nas ações dele sobre o próprio mundo, sobre a natureza. Tenta imaginar a cena. Uma tempestade violenta no meio do mar, ondas gigantes invadindo o barco. Os discípulos, que eram pescadores experientes, entram em pânico total. E Jesus, dormindo tranquilamente num travesseiro. Em desespero, eles acordam ele aos gritos. Mestre, o senhor não se importa que a gente esteja morrendo? E aí, com uma ordem simples, 2 palavras, acalma-te, emudece. A tempestade simplesmente para. O caos vira uma calmaria absoluta. E é nesse silêncio que a pergunta deles ecoa com ainda mais força. Afinal, quem é este homem? E se dominar a natureza já parece algo absurdo, isso era só o começo. O que a gente vê em seguida é uma demonstração de autoridade que vai escalando, passando por todas as esferas da existência, incluindo a morte. O capítulo 5 de Marcos é uau! É uma sequência impressionante. Primeiro, ele mostra domínio sobre o mundo espiritual, expulsando uma legião de demônios. Depois, sobre o corpo físico, curando uma mulher com um simples toque. E por fim, o inimaginável, domínio sobre a própria morte, quando ele ressuscita a filha de Jairo. 2.000. Esse é o número de porcos que correram para o mar depois que os demônios foram expulsos. Esse detalhe não está ali por acaso. Os estudiosos dizem que serve para mostrar o contraste gritante entre o valor de uma manada inteira e o valor de uma única alma humana. A mensagem é clara. Aquela pessoa era infinitamente mais valiosa. Então, o que todos esses milagres mostram? Que o poder dele não tinha fronteiras, nem geográficas, atuando em território judaico e estrangeiro, nem de qualquer outro tipo. Ele agia sobre a natureza, sobre espíritos, curando ricos e marginalizados. Bem diferente dos deuses pagãos, que geralmente tinham um setor ou uma nação, a autoridade dele era universal. Ok, diante de um poder tão esmagador, a reação das pessoas deveria ser de admiração total, certo? Bem, nem sempre. Surpreendentemente, a resposta de quem o conhecia desde pequeno foi o completo oposto: rejeição. Justamente na cidade dele, em Nazaré, as pessoas não conseguiam enxergar além do filho do carpinteiro. A familiaridade, o fato de o terem visto crescer, foi o que as impediu de crer. Em vez de fé, o que eles sentiram foi ofensa. Como pode o rapaz que era nosso vizinho ser alguém tão extraordinário? É nesse momento que Jesus diz aquela frase famosa: não há profeta sem honra, senão na sua terra. É basicamente a origem do nosso ditado santo de casa não faz milagre. E resume perfeitamente a incredulidade chocante do pessoal da cidade dele. Mas por que a familiaridade leva a isso? Talvez porque eles achavam que já sabiam tudo sobre ele. Estavam tão presos à imagem do carpinteiro filho de Maria que não deixaram espaço para o divino, para o inesperado. E o texto diz que essa falta de fé acabou limitando os milagres que ele pôde fazer ali. Mas é claro, a incredulidade não foi a única resposta. Para aquelas pessoas que se abriram, o encontro com Jesus foi um divisor de águas. Não era só um evento, era algo que exigia uma resposta e causava uma transformação completa. É só a gente olhar de novo para o homem que foi liberto da legião. Qual foi a primeira reação dele? Implorar para seguir Jesus, para não se desgrudar mais dele.
Mas Jesus tinha um plano um pouco diferente, uma missão muito específica para ele. A missão era simples e ao mesmo tempo poderosíssima. Volta para sua casa, para sua gente e conta para eles o que aconteceu com você. Ou seja, ele não virou mais um na multidão que seguia Jesus. Ele se tornou a própria prova viva, o testemunho ambulante do poder que o transformou. E isso nos leva de volta à pergunta do começo: quem é este? No fim das contas, talvez a melhor resposta não seja um título ou uma definição teológica. Talvez a resposta mais forte e inegável seja a transformação radical que acontece na vida de quem o encontra. A prova de quem ele é não está tanto no que se diz sobre ele, mas naquilo que ele faz nas pessoas.